Olá, que bom você estar aqui. Nós estamos na aula 4 dessa jornada de como fazer a sua criança, da sua sala de aula, a ler e escrever rapidamente. Você só pode fazer isso, você só pode alcançar esse objetivo se você conseguir seguir esses passos que eu estou te explicando aqui, que são fundamentais para que ela possa aprender a ler e escrever. Como eu tenho falado, muitas crianças Brasil afora, se encontram num nível estagnado, né, de alfabetização. Então, através dessas aulas, eu quero te ajudar a entender o que isso acontece e como fazer essa criança sair do nível zero. Ou seja, qual é o nível zero? Eu tenho chamado nível zero a criança que está no pré-silábico e qual é o nível seguinte? É um nível silábico. E quando a criança sai desse estágio, ela está pronta para rapidamente seguir esse caminho. Então, fica aqui comigo, que eu tenho todo esse tempo para falar com você e te trazer a ferramenta que vai fazer com que você tenha um sucesso no processo de alfabetização. Eu não quero mais te ver sofrer e nem pedir socorro para sair do ponto zero com seus alunos, tá? Então fica aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar. O meu nome é Carla Silva e clica aqui para que você se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as atualizações. Então, todo esse vídeo tem sido gravado com um propósito. O único propósito que me faz gratuitamente veicular esse conhecimento é te ajudar a entender que tem muito mais diante de você, que você pode aprender muito mais e que você pode alcançar assim, níveis de conhecimentos que vão te tornar um professor especialista naquilo que você faz. E nessa jornada, eu quero te convidar a vir comigo. E na aula de hoje, nós vamos falar tudo aquilo que você precisa saber de como estimular, do que você precisa estimular para que as suas crianças saiam do ponto zero. Então, vamos lá? Eu estou doida para compartilhar minha tela com os meus slides com você. E você terá acesso a esses slides aqui na descrição desse vídeo, tá? Você poderá clicar aqui embaixo para receber no seu e-mail esses slides, esse material, tá certo? Então, vamos lá, antes de falar, né, sobre exatamente o que você precisa fazer, eu quero que você entenda que você precisa dominar alguns conceitos dentro da alfabetização. Eu percebo que muitos professores, eles até escutam, né, falar alguns conceitos desses, mas outros nem nunca ouviram falar na sua formação. E às vezes ouvem, mas não entendem conceitualmente. Então, vamos lá, eu quero deixar aqui alguns conceitos que você precisará pesquisar a fundo, tá? Que você precisará pesquisar a fundo. Justamente porque cada um deles tem uma infinidade de conteúdos aí que podem ser ampliados e o professor precisa ser um pesquisador também. Então, vamos lá. Os conceitos que você precisa dominar, o primeiro deles é dominar sobre as hipóteses de escrita, que segundo Emília Ferreiro, tá? Foi pesquisado e foi percebido que a criança ela passa por vários estágios de construção dessa escrita, que ela chama de hipótese, de psicogênese de escrita. Muitos professores já ouviram falar dos níveis que vão do pré-silábico ao alfabético, mas poucos professores ainda não compreendem na prática o que isso significa. E nas próximas aulas eu quero mostrar para você sobre esses níveis de escrita, especialmente o nível pré-silábico e o nível silábico. Você precisa também conhecer sobre o realismo nominal. O que é isso? Piaget fala sobre isso. Nós vamos falar aqui também, eu vou conceituar para você o que é o realismo nominal. Uma criança presa no realismo nominal, ela não avança na sua alfabetização, tá? E também você precisa compreender que existe o conceito
tá? O que é o sistema de escrita alfabética, que muitas vezes nós falamos, ou ouvimos falar que a criança precisa se apropriar do sistema de escrita alfabética, e eu vou falar daqui a pouquinho para você o que é isso. Um outro conceito que você também precisa dominar é conhecer os tipos de intervenção didáticas que você pode fazer para que essa criança saia do nível de escrita. Tá? Então, aqui eu coloquei ó, no quarto ponto, conhecer quais são os tipos de intervenções didáticas necessárias para cada nível investigado, para cada nível de escrita que você encontrar dentro da sua sala, tem uma forma que você precisa agir para que essa criança saia de um nível e vá para o outro, tá? Na aula anterior, eu expliquei para você por que isso não é um processo natural, precisa ser estimulado. Então, se você não assistiu a aula 3, então volta lá no vídeo para que você assista. E algo que também é muito importante para o professor conhecer é a consciência fonológica. Isso, a consciência fonológica, ela é a chave do processo de alfabetização. Hoje, países desenvolvidos, hoje não, né? Há muitos anos atrás, já há mais de 40 anos atrás, os países desenvolvidos já estimulavam os seus alunos, as suas crianças, na consciência fonológica para que elas pudessem compreender a língua materna, ok? Então, só que aqui no Brasil, agora que isso está sendo propagado, mas desde 1970, isso já era estudado, né? A partir de 1970, isso já era pesquisado aqui no nosso país, e agora, olha só quanto tempo, né? E agora que isso começou a ser propagado. Então, nós temos que ter atenção ao que vai aí nas pesquisas, né? Então, nós precisamos conhecer sobre consciência fonológica. Eu coloquei aqui alguns autores em amarelo para você pesquisar mais sobre isso, tá certo? E aí, eu quero te perguntar, então, diante disso, Carla, o que eu preciso fazer na prática? Vamos lá, na prática, para que a criança compreenda o sistema de escrita alfabética. Então, vamos lá. Para que a pessoa, né, seja ela de qualquer idade, entenda o sistema de escrita alfabética. Lembra que eu falei na aula 3 sobre a importância da estimulação auditiva? Então, ó, primeira coisa que precisa ser feito desde muito pequenininha, essa criança precisa ser estimulada no processamento auditivo. Na próxima aula eu vou falar para você o que é o processamento auditivo, tá certo? E também, depois disso, ela precisa ser estimulada a avançar no realismo nominal. Hoje, muitas crianças de 9, 10 anos ainda estão presas nessa fase de criança de pré-escola. Tá? Uma criança de pré-escolar é aceitável que ela esteja presa ao realismo nominal, mas uma criança de 10, de 7 anos, é inadmissível que ela ainda esteja assim. E por que essa criança ainda está assim? Porque ela não recebeu o estímulo necessário para que ela pudesse sair dessa fase de ensino, né? E outra coisa que você precisa fazer é entender de fato a relação existente entre consciência fonológica e fases da escrita. Por muito tempo, as pessoas entendiam consciência fonológica apenas de um jeito. Tá? A compreender os sons da fala é consciência fonológica. Ok, se você sabe a importância disso, você já está assim anos-luz na frente de muita gente. Agora, você talvez ainda não tenha parado para pensar qual é a relação que a consciência fonológica tem com o avanço da escrita, das etapas da escrita dessa criança. Por muito tempo, né, Arthur Gomes de Moraes, ele fala sobre isso no livro dele, que existia, há muito tempo existiu e ainda existe, né? É uma briga muito grande entre aqueles que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas nisso existe um erro muito grande. Enquanto brigam em relação a isso, as crianças deixam de avançar e o conhecimento deixa de ser acessado para muitos. Então, eu quero dizer para você que você precisa entender qual é a relação existente entre um estímulo e outro.
a relação existente entre um estímulo e outro. Então, na próxima aula, eu quero dizer para você o que é processamento auditivo, o que é realismo nominal e, de uma vez por todas, te fazer praticar sobre isso com os seus alunos, ok? Então, vamos lá para a próxima aula. Eu estou louca para te fazer entender exatamente a prática desse processo. Então, ó, se você quer conteúdo para estudar, estude sobre isso que eu acabei de dizer aqui nessa aula. Realismo nominal, hipótese de escrita, você vai precisar aprender a classificar tudo isso. E aí, eu quero te ensinar isso profundamente, tá certo? Então, ó, aqui eu já disse para você que eu não tenho condições de ensinar exatamente todo passo a passo, porque são curso de horas, né? Mas eu já quero te deixar instrumentalizado a avançar com essas crianças nessas etapas, tá? E aí, eu preciso também dizer para você que você precisa saber como isso acontece. Então, eu já falei para você na aula 2 sobre como isso acontece no cérebro, na aula 3 eu já disse para você como isso é funcional, agora o que você precisa saber, e na próxima aula nós vamos entender o que é o processamento auditivo e também nós vamos entender o que é o realismo nominal e como fazer uma sondagem de realismo nominal, tá certo? Então, ó, isso vai gerar para você um nível de conhecimento absurdo e vai fazer você avançar com a sua turma e também vai te dar uma motivação e tanto nesse processo, tá certo? Então, ó, vamos lá para a próxima aula que eu quero te ensinar sobre isso, tá certo? Tchau, tchau.